Grande final da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco da Gama. Quem que chega melhor nessa grande final? Vamos fazer uma análise nesse vídeo que eu garanto para vocês que vai te surpreender. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like para fortalecer o rolê do canal e... Salve galera, esse é o canal MB Arena, eu sou o Maurício e sejam bem-vindos. Vamos falar... Cara, vou falar uma coisa para vocês. Que final é essa da Copa do Brasil? O final que nenhum comentaristas, a mídia, nem os jornalistas conseguiu prever. Porque o que esses times fizeram é coisa de maluco. Dois times que eliminaram os gigantes, dois times que foram inconstantes. Sim, na temporada foram inconstantes, mas conseguiram fazer o impossível acontecer nessa competição. E o impossível aconteceu. E eu vou fazer uma análise de quem chega melhor. Quem leva vantagem? Quem é o time favorito? Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar notificações de novos vídeos e, se você é corintiano ou é vascaíno, se prepare pro vídeo. E bora pro vídeo. E vamos começar esse vídeo. Vamos falar de como chega Corinthians e Vasco nesse grande jogo dessa grande final da Copa do Brasil. Olha só, o jogo vai ser às 21h30 ou 9h30 da noite. Tá? Eles disputam o primeiro jogo da final, que vai ser na Neoquímica Arena ou Itaquerão para os mais íntimos, tá? Sabe? E os dois times, eles lutaram pra caramba pra chegar nessa grande final aí, cara. Lutaram pra caramba, tá ligado? O Corinthians não pegou a primeira fase porque o Corinthians, ele veio da Libertadores. Como ele caiu da pré-Libertadores à Sul-Americana, que fase, velho. Ele caiu dessas duas competições. O Corinthians entrou um pouquinho mais tarde nessa competição. E o Vasco da Gama, ele entrou na primeira fase. E eu vou te explicar porque. Lembra que eu falei pra vocês, desafiando gigantes? Não que os dois não sejam gigantes, mas desafiaram times mais fortes do que eles. Eu vou explicar pra você agora nesse momento. Mas antes vou falar do Corinthians, que é o mandante desse primeiro jogo. O Corinthians, para chegar até essa final, ele passou pelo Novo Horizontino, passou pelo Palmeiras. O Palmeiras, que investiu um bi. O Palmeiras que vem papando título pra caramba aí, tá ligado? Passou pelo Palmeiras, passou pelo Atlético Paranaense. Ah, mas você vai falar assim, pô, o Atlético Paranaense tá na Série B. Só que o Atlético Paranaense tirou o São Paulo, tá ligado? E tirou o poderoso Cruzeiro. O Cruzeiro que a mídia falava assim, pô, o Cruzeiro vai tirar o Corinthians. Não, o Cruzeiro é favorito. O Cruzeiro se dá mais. O cabuloso. Vai ser 3x0 pro cabuloso. E o Corinthians tirou, tá ligado? Como se a camisa do Corinthians não fosse pesada, tá ligado? E o Corinthians tirou o Cruzeiro, tá ligado? Sofreu no segundo jogo? Sofreu no segundo jogo no Itaquerão. Primeiro tempo, dá pro Cruzeiro ter goleado. Não vou ser hipócrita falar pra vocês que nossa, não, quando o jogo só mudou quando o Ranieri e o Garro entraram. Aí o jogo mudou. Fora isso, putz, Matheus Pereira, mano. Matheus Pereira esculhambou o rolê. Ele e o Lucas Silva, baita jogadores, velho. E vamos falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, ele entrou na primeira fase dessa competição. O Vasco da Gama pegou o União Rondonópolis, que é um time copeiro. Mas copeiro? Como posso chamar de copeiro? Ele tá em várias edições da Copa do Brasil, o União Rondonópolis. Pegou o time do Rio de Janeiro, desde casa, não precisou viajar para muito longe, que acho que o União Rondonópolis é de Mato Grosso, se eu não me engano. Pegou o Nova Iguaçu, que é do Rio, o CSA de Alagoas, o Botafogo, clássico, outro time, ó,
entre aspas, esse é outro desafio nos gigantes. De questão de elenco, não de time, tá ligado? Que eu acho que o Vasco é maior do que o Botafogo, mas de elenco, o Botafogo é melhor. Só que o Vasco eliminou o Botafogo e eliminou o Fluminense. Cara, cê é louco, mano. Mano, do Corinthians foi épico. E do Vasco também foi épico essa classificação, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra você. A mídia tava. Quando o Corinthians pegou o Palmeiras, a mídia falou assim que o Corinthians já era. Tá ligado? E só que o Corinthians fez 2 partidas perfeitas contra o Palmeiras. Aí passou pelo Atlético Paranaense, tudo esse negócio. Não teve questionamento contra o Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense estava na Série B. Só que o pessoal esqueceu que o Atlético Paranaense tirou o São Paulo. Aí chegou contra o Cruzeiro, o pessoal falou assim: é o fim da linha para o Corinthians. E o que acontece? O Corinthians vai tirar o Cruzeiro, cabuloso, jogando bem fora de casa, dentro de casa, tomando susto no primeiro tempo, porque tomou um gol no primeiro tempo e outro no começo do segundo tempo. Pô, dá uma susta, tá ligado? Só que a gente tem o São Hugo Souza, que tá escrevendo sua história no Corinthians. E essa história tá ficando bonita pra caramba na camisa do Corinthians. E Vasco da Gama começou desde o início, sim. Mas foi uma trajetória braba pra caramba pro seu torcedor, tá? Marcante para o seu torcedor. Pegou a União Rondonópolis, que participa direto da Copa do Brasil. Pegou o Nova Iguaçu. Beleza. Pegou Botafogo, do Rio de Janeiro. Clássico, carioca. Um time melhor. O time do Botafogo é um time massa, tá ligado? É um time bom, tá ligado? E o Vasco da Gama conseguiu eliminar o Botafogo. Muitos da mídia falou assim que era o fim da linha pro Vasco da Gama contra o Botafogo. Era o fim da linha. O Vasco não vai conseguir passar do Botafogo. E o Vasco foi e epicamente passou do Botafogo. Era o time mais forte. Ficou bem na tabela do Brasileirão desse ano. Aí o Vasco pegou o Fluminense. Todo mundo falou: agora sim, não. Agora o Vasco vai sair. O Vasco já era. E o que acontece? O Vasco da Gama surpreende de novo. E engraçado que eu vou falar uma coisa pra você. Pode ser um pouquinho de azar no segundo jogo? Pode ter sido um pouquinho de azar no segundo jogo. Porque é o seguinte: o Vasco da Gama, ele tinha feito 2-1 dentro do Maracanã. Fez 2-1 dentro do Maracanã, tudo esses negócios. Aí chegou no jogo de volta, cara. 1-0, mano. Gol contra, velho. Pô, mano, gol contra, mano. Do PH, que tá fazendo um baita ano no Vasco. Tá jogando muito no Vasco. Chegou até a seleção brasileira. Jogou bem quando entrou pela seleção brasileira. Todo mundo. Aí foi pros pênaltis e Léo Jardim conseguiu a classificação pro Botafogo. O Botafogo não, do Vasco da Gama. Desculpa a torcida do Vasco, desculpa aí. E eu vou falar uma coisa pra você. Foi 2 confrontos, tanto Corinthians e Cruzeiro quanto Vasco e Fluminense, que os goleiros brilharam demais. Não só da parte dos 2 times que se classificaram. Tanto que Fábio e Cássio também foram bem pra caramba, méritos pra eles. Mas vamos voltar aos goleiros que estão na final, que salvou nos pênaltis, cara. E os 2 pegou 2 pênaltis cada um, cara. Coisa de maluco, né? E eu vou falar uma coisa pra você. Tem tudo pra pegar fogo essa partida aí. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha aí. E o provável time do Corinthians hoje... Vamos ter Hugo Souza no gol, gigante Hugo Souza. Vamos ter Mateuzinho, que jogou bem. Mateuzinho na lateral direita. André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga. E Matheus Bidu, que joga na lateral esquerda. Joga muito esse Bidu aí, velho. Meu Deus do céu, cara. Brabo pra caramba. Vamos ter o Michael, provavelmente, talvez, o Ranieri. Vamos ter o José Martins, talvez o Carrilho. E Breno Bidon, Garro, e na frente vamos ter Depay e Yuri Alberto. E, tipo assim, ele tem todos os jogadores à sua disposição, o Dorival Júnior, que é o treinador. E o que acontece?
Pendurados, a gente tem no time o Mateuzinho, Garro, mano, Gustavo Henrique, Andileri, Hugo Souza, Maico, Breno Bidon e André Ramalho. Ó, nessa brincadeira nós temos. Já temos 7 jogadores, 6 jogadores, não, 7 jogadores que estão pendurados aí do time titular. Meu Deus do céu. Mas faz parte, mano, faz parte, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho essa escalação boa, só que eu faria uma coisa. Eu testaria o Ranieri pra ver se se ele estiver apto pra jogar, eu colocaria o Ranieri no lugar do Michael e o Carrilho no lugar do José Martinez. Por quê? Porque é o seguinte, cara, a gente vai precisar de um time que ganhe o meio-campo. A gente vai precisar de um time que ganhe o meio-campo. Eu vou falar a escalação do Vasco, depois eu explico porque a gente vai precisar de um time que ganhe o meio-campo. E, cara, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Esse time, pra mim, eu acho que é mais forte. Entrar com o Ranieri, Carrilho, Garro e Bidon, tá ligado? Que é o time mais forte, o meio-campo mais forte, mais robusto, que vai prender mais a bola, que vai saber mais armar jogadas, sabe? E o ataque, tipo assim, mano, eu acho que o Yuri Alberto tá machucado. Eu entraria com o Vitinho e Memphis Depay. Mas vamos ver ao longo do jogo aí que isso aqui é a provável escalação, tá ligado? Vamos ver a provável escalação do Vasco. A provável escalação do Vasco tem Léo Jardim no gol, tem o Paulo Henrique, tem o PH no lateral direito, tem o Cuesta e o Robert Renan na zaga, tem o Puma Rodrigues na lateral esquerda. Cara, essa linha defensiva do Vasco é interessante. Temos o Barros, o Thiago Mendes e o Coutinho no meio campo. O Coutinho fazendo articulação, o Thiago Mendes que é um baita volante. E na frente nós temos Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Quem está fora? O Jair, o Adson e o Lucas Piton, que estão no departamento médico. Pendurado nós temos o Verrete e o Lucas Piton. Eu vou falar uma coisa pra você. Essa linha defensiva do Vasco é interessante. É bem interessante. Jogou bem contra o Fluminense, tá ligado? Deu azar? Sim, deu um pouquinho de azar. Mas jogou bem contra o Fluminense. Foi muito bem essa linha defensiva. E eu vou falar uma coisa pra você. Esse trio de meio campo aqui do Vasco é bem interessante, cara. Porque Thiago Mendes é um bom volante, cara. É um volante muito interessante esse jogador aqui. E o Coutinho deixar mano, deixar espaço pro Coutinho, mano. Coutinho é craque, mano. Coutinho é craque. Se tiver no dia dele, nossa, tá maluco, mano. Se tiver no dia dele, tá maluco, cara. E eu falar pra você, a maior parte da transição entre o ataque, a zaga e o ataque passa pelos pés do Coutinho. O cara brabo na armação, tá ligado? E sem o ataque, mano, você é louco, cara. Eu vou falar pra você. O que falar do Ryan, o ano do Ryan? O Ryan é um dos artilheiros da Copa do Brasil, cara, ao lado do Caio Jorge, tá ligado? E o Andrés Gomes, cara, você é louco, mano. De onde que o Vasco tirou esse jogador, mano? O cara dribla fácil. O cara é bom no 1 contra 1, 2 contra 1. O que ele fez no primeiro, segundo jogo contra o Fluminense foi sensacional. O Ryan tá numa fase surreal, tá jogando muita bola. E eu vou falar uma coisa pra vocês, né? Esse é síndrome de jogaço, é síndrome de separar tudo 9 horas só pra assistir esse jogo aí. Porque eu vou falar uma coisa pra você. E o treinador do Vasco, eu esqueci de falar pra vocês, que é o Diniz, que é... veja só bem. Nós temos 2 treinadores, ó, brabos em mata-mata, inteligente em mata-mata, copeiros natos. É bom ficar de olho. Eu, como torcedor corintiano, ou você, torcedor vascaíno, ou você, torcedor corintiano, ou você que não torce pra torcida nenhuma, tá ligado? Vai prestar atenção nesse jogo aí. E antes de eu dar uma análise, a arbitragem desse jogo vai ser do Rafael Rodrigo Klein, do Rio Grande do Sul, e do Daniel Nobre Bins, também do Rio Grande do Sul, que vai estar no vídeo. Tomara que eles não interfiram na partida, não queira brilhar mais do que os jogadores. Se precisar de amarelo,
marcação de pênalti, vermelho, e tomara que não interfira no espetáculo que vai ser esse jogo aí. Voltando para análise do jogo, vou falar uma coisa pra você. Tem um ponto do Corinthians que é muito forte que o Vasco vai ter que prestar atenção, que é o meio-campo. O time do Corinthians já neutralizou o meio-campo do Palmeiras e do Cruzeiro nesses jogos aí. O que acontece? O meio-campo do Corinthians é um ponto muito forte do time, tá ligado? Muito forte do time, principalmente quando tem Ranieri, Carrilho, Bidon e Garro. Ou se não tem o Bidon e tiver o Martins, também se torna um meio-campo muito forte, tá ligado? E eu iria, em vez de Yuri Alberto, eu iria com o Vitinho, que eu acho que o Yuri Alberto tá machucado. Apesar que ele não jogou bem no último jogo, sim, não jogou bem. Acho que foi um dos piores jogadores do Corinthians em campo. Mas ele não deixou de correr e demonstrar vontade. E isso eu tenho que bater palma e não criticar. Já o ponto do Vasco, o que pode levar vantagem no Vasco são as duas pontas. Ryan e André Gomes. Os dois caras jogam muito. Eu devia ter feito isso aqui ao contrário. Ia falar Ryan e André Gomes, porque você vai ver ao contrário, né? Mas tá beleza. E só que no Vasco tem um jogador no meio campo que a maioria das jogadas passa por esse jogador. Que é esse jogador que dá o toque e a articulação para cada um desses pontos. Que é o Coutinho. Cara, vai ser um jogo de quem errar menos ou quem for mais estratégico, porque eu vou falar, não posso falar para vocês, quem chega aqui com mais fome. Por quê? Quem chega com mais fome, cara, falar quem chega com mais fome, aí vamos lá ver quem eles eliminaram. O caso do Vasco da Gama eliminou o Botafogo que ganhou do Paris Saint-Germain no Super Mundial. O Botafogo, não é o mesmo time, beleza, mas ganhou do Paris Saint-Germain. E chegou bem classificado na tabela do Campeonato Brasileiro. Ela foi para pré-Libertadores, mas foi bem classificado. Sem correr nenhum risco de perder essa vaga na pré-Libertadores. A pré-Libertadores é uma droga, né? E pegou o Fluminense. Fluminense ganhou do Al Hilal, eliminou o Al Hilal. Um dos times que tem mais dinheiro na Arábia Saudita. Tá maluco. E o Fluminense tirou a Internacional, vice-campeã da Champions League. O Vasco da Gama tirou esses times. Aí eu vou chegar em vocês e vou falar assim, quem tem mais fome? É sério? É sacanagem, né? Aí o que acontece? É um dos pontos principais. Apesar que eu vou ser sincero pra você, as duas laterais, a zaga, vem jogando muito. Dos dois times, dois goleiros fantásticos, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Você que não torce pra nenhum desses dois times, pra você vai ser entretenimento. Eu juro pra vocês que pra vocês vai ser entretenimento esse jogo aí. Porque se a semifinal proporcionou o jogo que foi, imagine a final, cara. Tá maluco, velho. Olha os times que esses times veio eliminando ao longo do campeonato. Tá bom, você fala União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Novo Horizonte. Só que o Novo Horizonte na pronta no Brasil, no Paulistão. Ele apronta, velho. Mano, ele apronta, velho. Time bom, tá ligado? E eu vou falar uma coisa pra vocês. Quem errar menos vai sair vitorioso. Porque vai ser jogo de dois estrategistas. Quem colocar as peças melhores no tabuleiro vai ganhar essa partida aí. Eu poderia falar, pelo histórico, vai dar o Corinthians. Não. Vamos deixar o passado para trás e vamos seguir que é pra frente que se anda. Eu vou ser sincero para vocês, na minha opinião, essa partida aí é 50-50. Tanto o Corinthians pode ter possibilidade de ganhar dentro da sua casa, quanto o Vasco da Gama pode ganhar dentro da sua casa. Dentro
Itaquerão, fez essa casa. Então, você é o segundo jogo. O segundo jogo eu vou fazer vídeo também. Fiquem atentos aí, ó, porque tem vídeo todos os dias nesse canal aqui, ó. Vai ser da hora. Mas eu acho que vai ser 50-50. E vou fazer uma pergunta pra você, que não é torcedor de nenhum desses times, ou você que é vascaíno, ou você é corintiano. O que você acha dessa final? Deixa aqui nos comentários. Quem chega a falar, quem é o favorito? Sem clubismo, sem clubismo, sem clubismo. Quem é o favorito? Quem é que chega melhor pra essa final? Quem é o time que vai surpreender nessa final aí? Deixa aqui nos comentários aí pra gente trocar essa resenha aí. Porque eu vou falar pra você, vai valer a pena parar pra assistir esse jogo aí. E se você é corintiano, deixa assim, ó, eu sou corintiano. Ou se você é vascaíno, fala assim, ó, eu sou vascão. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa resenha. Dois times, duas camisas pesadas, e eu vou falar pra você, vai ser entretenimento, vai ser puro entretenimento. E se você chegou até aqui nesse vídeo e não deixou o seu like, mano, deixa o seu like, mano. Se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar notificações de novos vídeos, tá ligado? Meu, que tem vídeo pra caramba da hora aqui nesse canal aqui, meu. Tem vídeos, mano, tem vídeo que eu falo, mano, sobre partidas da Champions League, parece feito por roteiro de filme de cinema de Hollywood. Filmaços mesmo, tipo, de diretores renomados, tipo Tarantino, o Conserge, os irmãos Russo, o James Gunn, tá ligado? Só que o James Gunn tá perdendo um pouquinho a mão, hein? Tá perdendo um pouquinho a mão, hein? Superman. Não, Superman foi bom. O Steven Spielberg, tá ligado? Filmes que, pô, mano, filmaços, tá ligado? Filmaços gigantes de Hollywood. Eu vou deixar um card aqui em cima falando a respeito desse vídeo aqui, ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é eu falando, é o feedback. O feedback desse vídeo aí, meu, tá fantástico. E também eu tenho um vídeo aqui que eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês viram o sorteio da Copa do Mundo de 2026? Cara, eu vou ser sincero pra você, cara. Você já viu como tá o grupo do Brasil? Você viu como tá o grupo da Argentina? Como tá o grupo da França e da Espanha? Não, não. Olha o card aqui em cima, cara. Olha esse vídeo, meu. Olha esse vídeo, meu. Olha esse vídeo que vocês vão surpreender, cara. Vocês vão surpreender demais, mano. E eu vou me despedindo de vocês aqui. Até o próximo vídeo. E falou, amantes do esporte. Fui!